tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Nesse capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, nesse versículo 28, nós encontramos aqui uma convocação que Jesus está fazendo. Ele está fazendo um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. A pergunta que nós precisamos fazer ao que o Evangelho está nos dizendo é a seguinte: vinde a mim aonde? Aonde é que Jesus está nos chamando para que nós possamos nos encontrar com Ele? Em que lugar? Você que está cansado, você que está sofrendo, você que está passando por qualquer dificuldade, você que está com peso nas costas, aonde Jesus te convida? Para onde o Senhor está nos convidando, nós que somos católicos? Vocês já pararam para pensar nesse Evangelho? Bem, para nós entendermos melhor um pouco, vamos lá na primeira leitura de hoje, o capítulo 3 do livro do Êxodo. Deus ele está enviando Moisés para dizer ao faraó que o faraó precisa libertar o povo que estava oprimido há mais de 400 anos lá no Egito, e eles precisam ir para a terra prometida. Aí Moisés, faz a pergunta: mas como é que eu devo então dizer ao faraó que o Senhor está me enviando? Eu devo dizer que quem é que me envia? Qual o seu nome? Porque ali no Egito existia todos os tipos de deuses, e os deuses estavam sempre relacionados a animais, O gato era um deus, o cachorro era um deus, o touro era um deus, até o faraó se considerava um deus. Então agora aparece um Deus novo, entre aspas, E esse é o Deus verdadeiro, porque os de lá eram falsos. E agora está mandando Moisés ir lá. Então Deus diz: olha, quando você chegar lá, você vai dizer para ele que eu sou. Quem está te mandando para falar com o faraó é o eu sou. Olha a definição que Deus dá dele mesmo, Eu sou. Ou seja, sem ele nada existe. Ele é. Tudo passou-se a existir a partir dele. Por isso, a definição dele é essa: eu sou. Desculpe, eu vou abrir um parênteses assim para nós aqui nos tempos de hoje, numa linguagem mais popular, para que nós possamos entender o que é o eu sou, mas ainda não resume tudo, não diz tudo. É quando nós ouvimos alguém dizer assim: olha, eu sou o cara.
Não tem as pessoas que dizem, eu sou o cara, o cara está dizendo o quê? Eu sou o cara, eu sou tudo. Então fecha o parênteses e voltemos. O eu sou. Só que aqui tem um detalhe que é muito importante para nós entendermos. Deus, ele diz o seguinte, porque eu preciso levar vocês para a terra prometida. A terra prometida para os judeus era a terra onde corre leite e mel, que hoje nós chamamos de Terra Santa, onde o templo de Jerusalém foi construído. Então, na cabeça deles, eles estavam indo para essa terra prometida. Mas antes deles chegarem à terra prometida, Deus disse que eles precisavam oferecer o sacrifício. E aqui é o ponto fundamental para a nossa meditação de hoje. Para se chegar a Deus, para se prestar o culto, e o verdadeiro culto a Deus, é preciso oferecer o sacrifício. No Antigo Testamento, para eles, o oferecimento do sacrifício se dava com um animal. E ali, depois lá para frente, nós vamos ver que Deus ele faz toda a preparação para que isso aconteça. Aí ele vai dizendo como é que devem ser as vestes do sacerdote para que esse sacrifício seja oferecido. Ele vai mostrando que tem que ser dentro de um tabernáculo, que depois se transforma no templo de Jerusalém. Ele fala como é que deve ser feito todo esse sacrifício. Ele vai detalhando, porque o homem ele só pode fazer a melhor forma do homem fazer a verdadeira adoração a Deus é através do sacrifício. Esse sacrifício depois, quando Jesus vem, já não é mais de um animal. É dele mesmo. Lembremos que João Batista, quando ele apontou Jesus ali para os discípulos dele, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles entenderam por quê? Porque no templo de Jerusalém era oferecido o sacrifício de um cordeiro. Agora ele está dizendo, o verdadeiro sacrifício já não é mais de um animal. O verdadeiro sacrifício agora é do próprio Deus. É o próprio Jesus que se oferece ao Pai pela nossa salvação. Agora eu pergunto para vocês, aonde é que acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? É no grupo de oração? Hein? É lá na pastoral do batismo que acontece? É lá na igreja evangélica? Com aqueles hinos bonitos e às vezes até aquelas pregações bonitas que o pessoal fica tudo admirado, os católicos ficam admirados. É lá que acontece? Aonde é que acontece o sacrifício de Jesus? Na missa. A missa é o sacrifício de nosso Senhor. Jesus, ele se oferece. Daqui a pouco eu vou pegar o pão e o vinho. Esse vinho vai ser transubstanciado, ou seja, vai se transformar no corpo de Jesus. O vinho vai se transformar no sangue. E ali é oferecido. Como? E o que é que isso acontece? Isso aconteceu lá no passado, no Calvário, não foi? Primeiro, na quinta-feira santa, Jesus ali, junto com os apóstolos, ele antecipou o que iria acontecer no dia seguinte. E no dia seguinte, lá no Calvário, Jesus se deu por nós. Ele se entregou e ali ele morre, o sangue dele é derramado e acontece a reconciliação nossa com o Pai. Isso é o sacrifício.
em toda missa, aquele fato que ocorreu lá no passado, ele é atualizado agora. Por isso que fala a renovação do sacrifício de Jesus na cruz. É a atualização. Então, vocês agora, junto aqui comigo, nós estamos no Calvário. Nós estamos naquele momento em que Jesus estava morrendo na cruz. E estava ali Nossa Senhora e São João. E aqueles homens fazendo todas aquelas coisas. E Jesus ali crucificado. Aquele fato que aconteceu lá no passado está acontecendo agora aqui. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos no Calvário. Nós estamos olhando para a cruz. Por isso que na igreja, você vê lá, olha o crucificado lá, está vendo? Aquela imagem de Jesus crucificado. Ela não está ali só de enfeite, não. Ela está ali para mostrar o crucificado. Jesus que está dando a vida por nós. E nós estamos participando disso. Por isso que Jesus está dizendo, vinde a mim todos. Todos são convocados a participar do sacrifício da missa. Quando você quer fazer um ato de adoração verdadeiro, quando você quer fazer um pedido a Deus, quando você quer pedir perdão a Deus, o lugar é a missa. É na missa. Por isso que nós não podemos faltar à missa no domingo. Como eu já falei aqui, né? Faltar à missa no domingo é até pecado mortal. Porque imagina, você coloca o shopping acima do sacrifício de Jesus, você coloca a praia acima do sacrifício de Jesus, você coloca estar com seus amigos acima de Jesus. A praia não está acima de Jesus, os amigos não estão acima de Jesus, o shopping não está acima de Jesus, o divertimento está acima de Jesus. É como se eu chegasse e dissesse assim, eu estou pouco me lixando com a sua morte. Eu sei que você até me salvou, mas é mais divertido ir para o shopping. Por isso que é pecado grave. Então você que está oprimido, você que se encontra com peso sobre as costas, você que está sofrido, você que está desorientado, você que não sabe o que fazer da tua vida, Jesus está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim, venha para o sacrifício. Aqui tudo se resolve. É aqui que se resolve todas as coisas. Vinde a mim. Imagine se você não compreende isso e não dá valor a isso. Imagine se a missa para você tanto faz como tanto fez. Quem é que vai se salvar sem a missa? Como é que eu vou me salvar sem a missa? Se Jesus veio à terra para celebrar a missa. Celebrar a missa é isso, é o sacrifício dele da cruz. E através do sacrifício dele na cruz, ele salva todo mundo. Como é que um católico vai se salvar sem ir na missa? Não tem como um católico se salvar sem ir na missa. E quando eu falo o católico, eu estou dizendo assim, ninguém se salva sem a missa. Ninguém.
Mas eu estou falando para nós católicos, porque nós precisamos compreender isso. Eu repito, o grupo de oração não é mais importante do que a missa. A macumba não é maior do que a missa. O espiritismo não é maior do que a missa. Porque eu posso pegar essa passagem aqui do Evangelho. Vinde a mim todos. Vocês que estão cansados e tudo mais, vinde a mim. E eu posso interpretar de forma errada, dizendo assim, é no espiritismo que Deus está me convidando para ir. Não é. É num culto evangélico que Deus está me convidando para ir. Não é. No culto evangélico não acontece o sacrifício de Jesus. No espiritismo não acontece o sacrifício de Jesus. Nossa, padre, mas eu sinto uma paz interior. Problema teu. Problema teu se você está sentindo paz interior. Mas essa paz interior não te salva. O que salva é o sacrifício de Jesus na cruz. Ah, mas lá eu me sinto tão bem. Problema seu se você se sente tão bem lá. Eu queria que você se sentisse bem aqui. Mas se está se sentindo bem lá, problema teu. Mas lá não te salva. Lá não tem Jesus crucificado, derramando o sangue pela nossa salvação. E também eu vou dizer uma coisa, se para você também a salvação que Deus nos deu, ela não tem tanta importância, problema seu também. Se você acha que para você o mais importante é quando você está diante de Deus, você pede alguma coisa e Ele te dá para você, um carrinho, sabe lá o quê, né? Porque você vive pedindo aí um monte de coisa, e talvez lá você tenha até recebido, isso não tem a importância maior do que o sacrifício de Jesus da cruz. Ganhar carro não salva ninguém, ter uma boa saúde não salva ninguém. O que salva é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele de braços abertos, crucificado, e dizendo, Pai, perdoa-lhes. Pai, salva-os. Pai, que a porta do inferno que estava aberta para todos eles, agora se feche. E a porta do céu se abra com a minha morte. Com a minha entrega. Eu pergunto para vocês se tem algo na face da terra mais importante do que isso. Não tem. Não existe. E eu estou falando isso para que você corresponda ao convite que Jesus está fazendo. Vinde a mim, vinde à missa, vinde ao meu sacrifício. Porque quem não participa da missa não se salva. Eu vou repetir de novo. Quem não participa da missa não se salva. Porque a missa é o sacrifício de Jesus pela nossa salvação. Jesus nos salvou no Calvário. A missa é o Calvário. A missa é o derramamento do sangue de Jesus na cruz. O altar é o Calvário. Para vocês entenderem até melhor, tem um filmezinho, que eu já falei aqui várias vezes, porque tem coisas que nós não vemos com os nossos olhos. E nesse filmezinho, eu falo filmezinho porque é tipo desenho, eles
conseguiram mostrar o que nós não enxergamos. Você coloca lá no YouTube o milagre da Santa Missa e assista esse filme que você vai ver. Na hora que o sacerdote coloca o pão e impõe as mãos sobre o pão e invoca o Espírito Santo e ele diz: isto é meu corpo. Naquele momento, ali no filme você vai ver, quando o sacerdote ergue a hóstia consagrada, aí ali mostra Jesus crucificado. Na hora que ele fala, tomai e bebei, na hora que ele ergue o cálice, aí mostra Jesus e o sangue derramando. É preciso que nós vejamos isso? Não, porque nós vemos isso pela fé. Mas é preciso mostrar para que aqueles que não creem possam, pelo menos, acreditar. Vinde a mim, vós. Aí eu termino a homilia perguntando: quantas vezes no mês você vai à missa? Porque se é no domingo, todo católico deveria participar de 4 missas por mês. Quantas missas você participa? E levando em conta que se você não participa das 4, você falta uma, na próxima, para você receber a Eucaristia, você tem que se confessar. Se não se confessar, não pode comungar. Essa é a verdade. Só depois da confissão. Comungar, sem ir comungar, depois de ter faltado a missa no domingo, não é durante a semana, é no domingo, você corre o risco em 2 pecados. Primeiro, você caiu no pecado mortal de não ter participado da missa. E segundo, por estar em pecado mortal, você não pode comungar. Se você comunga, você recebe a própria condenação.